Quer aprender tudo sobre for em Python? Então vem comigo nessa aula agora. Nessa aula de hoje, como eu falei, nós vamos aprender tudo sobre for em Python. Talvez você já tenha uma situação em que você precisou realizar tarefas de maneiras repetidas. Sei, talvez você tenha uma lista de tarefas que você precisa realizar todas aquelas tarefas, ou dentro dessa tarefa você tem uma tarefa que seja repetida, que você precisa realizar várias e várias vezes. Em programação funciona da mesma forma. Às vezes nós temos um bloco de código que nós precisamos realizar aquele bloco de código uma determinada quantidade de vezes, e quando nós já sabemos essa quantidade determinada de vezes que nós vamos precisar rodar aquele código, em Python nós usamos o loop for. Então vamos entender qual a sintaxe desse loop for e como nós usamos eles em todas as estruturas iteráveis que nós temos dentro do Python. Então a estrutura do for funciona dessa seguinte forma aqui, ó. Eu tenho o for, então eu vou percorrer um determinado objeto iterável. Cada item desse objeto iterável eu vou realizar uma determinada situação aqui. Então, for item em objeto, eu vou repetir esse código que está aqui dentro, identado dentro do meu for. Quais objetos que nós podemos iterar sobre eles? Nós podemos iterar sobre uma lista, nós podemos iterar sobre uma string, nós podemos iterar sobre uma tupla, nós podemos iterar sobre dicionários, enfim, todos os objetos que são iteráveis dentro do Python, nós podemos percorrer eles e realizar um determinado procedimento, realizar um bloco de código com eles. Então vamos imaginar que eu tenha uma lista de tarefas. Vou criar aqui, ó, lista de tarefas. E aí essa lista tem algumas tarefas, como por exemplo, lavar os pratos, lavar o banheiro, tarefas diárias aí de casa, né, que a gente tem, passar pano na cozinha, enfim, limpar a garagem. E aí eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero percorrer cada item dessa lista e eu quero printar, eu quero imprimir aquele item daquela lista. Então nós vamos fazer o seguinte, for item, então para cada item na lista de tarefas, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir então meu item. E aí quando eu faço isso, então aí, ó, o que aconteceu? Ele imprimiu todas as minhas listas que eu tinha. Lavar pratos, lavar banheiro, passar pano na cozinha, limpar garagem. Nós podemos também iterar sobre strings. E aí como que seria isso? A gente faria um for e passaria por cada caractere daquela string. Então vamos pegar aqui, imagina que eu tenho meu nome aqui, ó, Romero, tá? E eu quero for para cada letra em nome. O que eu vou fazer? Eu vou printar aqui a minha letra. Então, observe, ó, R-O-M-E-R-O. Beleza? E se eu quiser repetir aqui aquela mesma estrutura que a gente fez da lista com as tuplas. Não sei se vocês lembram, lá na aula que a gente falou sobre tuplas, sobre listas, né? A gente fala que tuplas são, assim como listas, né, objetos que a gente guarda informações, guarda dados, só que a diferença é que tuplas são objetos imutáveis, a gente não consegue mudar depois que a gente cria. E a finalidade dela, então, seria para estruturas justamente como essas, né, em que a gente precisa criar alguma coisa e depois a gente não vai precisar modificar aquela coisa mais, né, aquela estrutura mais. Então, imagina que eu estou criando aqui, ó, a minha tupla de tarefas, tá? E aí, para a gente criar uma tupla, a gente precisa abrir um parênteses. Se na lista a gente abrir um colchete, na tupla a gente abre um parênteses. Vou copiar aqui todas as tarefas que a gente tinha lá na nossa lista. E aí a gente consegue fazer a mesma coisa. Então, for item em tupla de tarefas. Eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir item. Eu vou imprimir aqui todos os itens da minha lista de tarefa. Então, pessoal, lembrando, nessa aula nós estamos estudando sobre estruturas de repetição. E a primeira estrutura de repetição que a gente está vendo é o for.
O for, ele é usado quando nós sabemos já a quantidade de vezes que nós vamos iterar, né? Aqui nesse caso são 4 tarefas, então a gente sabia que a gente ia imprimir 4 mensagens para o usuário. A gente vai ver também outra estrutura de repetição numa próxima aula, que é o while. E para a gente continuar botando os nossos conteúdos aqui, é importante que você curta também esse canal, ative o sininho, siga a gente nas nossas redes sociais, para a gente estar sempre colocando conteúdo de relevância para que você aprenda cada vez mais e se torne um profissional de sucesso. Então vamos lá, porque for ainda pode iterar sobre outros objetos, como por exemplo o dicionário. O dicionário a gente já viu também, né, uma estrutura de chave-valor em que a gente coloca uma chave e o valor daquela chave. Então imagina aqui que eu queira colocar, por exemplo, vou criar um dicionário aqui que eu vou chamar de Dict1, tá? Esse dicionário vai trazer algumas informações sobre mim, como por exemplo o meu nome, que é Romero. Ele vai trazer também aqui a minha idade, eu tenho 31 anos. Vai trazer aqui a minha altura, tá? Vou colocar tudo com letra maiúscula aqui. Altura, vou colocar aqui 1,68 centímetros, que é a minha altura. E também o meu peso, que é 0,74 quilos. Tá joia? E aí, quando a gente vai iterar sobre o objeto dicionário no Python, existem algumas opções que a gente pode fazer. Por exemplo, se eu fizer um for item em dict1, olha que legal, e imprimir aqui os meus itens, o que ele vai imprimir? Ele vai imprimir apenas as chaves do meu dicionário. Mas eu também posso querer imprimir as chaves do meu dicionário chamando o método keys. Ele vai imprimir todas as chaves. Mas eu posso imprimir todos os valores usando o método values. Ele vai imprimir então todos os valores. Ou eu posso ainda imprimir todas as chaves e os valores usando o método items, tá? E aí eu vou imprimir aqui a minha chave e o meu valor. Então, ó, nome Romero, idade 31, altura 168, peso 74. Além disso, a gente pode criar uma estrutura de repetição for usando um range, né? Usando um intervalo numérico. E aqui, sempre que a gente for usar essa estrutura, então nós vamos usar da seguinte forma: for, vou colocar aqui item de novo, né? Em range. E aí, o que eu passo no range? Eu passo alguns parâmetros. Eu passo o valor inicial, que é inclusivo. Eu passo o valor final, que é exclusivo. Então, ele vai de 0, não a 100, a 99. E aí eu passo o passo que eu quero dar. Quanto que eu vou pular? Eu vou pular de 1 em 1, eu vou pular de 2 em 2. Vamos pensar que eu vou pular aqui de 5 em 5 para a gente não imprimir muitas coisas, né? Então, eu vou fazer um for item in range de 0 a 100, passando de 5 em 5. E aí eu vou imprimir aqui o meu item. Então, olha, vai imprimir 0, 5, 10, 15 até o 95. Joia? Então, nessa aula de hoje, nós vimos muito sobre o for. De uma forma bem simples, como que o for funciona, sua sintaxe, como que nós utilizamos essa estrutura de repetição nas principais estruturas iteráveis do Python. E espero vocês nas nossas próximas aulas, onde a gente vai tratar de uma maneira mais profunda como que a gente pode usar o for com outras situações, como que a gente utiliza outra estrutura de repetição. A gente vai ver numa próxima aula também como que a gente trabalha com while. E espero vocês aqui, né, para aprender um pouco mais. É um prazer estar ensinando, e peço de novo que curtam esse conteúdo e divulguem aí para os seus amigos. E até mais. Um grande abraço. Sucesso.